cada dia em que eu estou filmando é um dia a mais que tenho de vida. Apesar de ter nascido na Argentina, Héctor Babenco é um dos mais importantes cineastas da história do cinema brasileiro. Falecido em 13 de julho de 2016, Babenco se tornou imortal por meio de obras como O Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980, O Beijo da Mulher-Aranha, de 1984, Carandiru, de 2003, O Passado, de 2007, dentre outros. A partir dessas obras, Bárbara Paz, viúva do cineasta, resgata a vida e obra de seu falecido marido em Babenco. Alguém precisa ouvir o coração e dizer parou. Se valendo de imagens feitas durante suas internações, Bárbara registra as elucubrações acerca da vida e da morte propostas por Babenco. O cineasta, ciente de sua condição clínica, se debruça sobre o tema e reflete sobre seus medos e anseios, suas conquistas e derrotas, seus sonhos e seus filmes. A estrutura não linear da obra revela a complexidade do tema e expõe a inexistência de um início e fim. Para Babenco, se somos frutos de nossas influências, elas existiram muito antes de nós e continuarão a existir. Durante toda a obra, estamos ouvindo alguém falar de sua própria morte, embora ainda estivesse vivo. Em certo momento, Babenco comenta: "Eu já vivi minha morte, agora só falta fazer um filme sobre ela." Para o cineasta, a morte não é o fim da vida, tampouco é a transição para algo do além. Babenco relembra o episódio de quando, aos 38 anos de idade, foi diagnosticado com câncer. Na época, o cineasta teria poucos meses de vida, porém sobreviveu a tudo isso. Este episódio é contado não como um desafio vencido pelo cineasta, mas como uma parte de sua construção cética, anárquica e questionadora. Babenco não questiona apenas a morte, mas também a vida. Então ele brincava com a morte, essa era a brincadeira. Ele falou, não adianta, ela vem, ela não vai me levar. Então assim, tipo, eu não quero fechar os olhos. Para mim, o escuro, só o escuro do cinema, e eu vou continuar fazendo filmes. Essa era a brincadeira dele, e essa paixão que eu tive por esse homem, essa cegueira que a gente, quando está amando alguém, a gente fica, esse homem que a gente só consegue enxergar essa pessoa, para mim, foi tão gigante. Eu enxerguei um homem tão brilhante, um pensador tão brilhante que ele era, que eu quis captar isso, antes que não tivesse mais tempo, sabe? Antes que eu via que aquilo estava, a urgência dele era muito grande, em contar a vida dele. O preto e branco torna a história ainda mais intimista, como um retrato de sua vida, desde os anos 60, quando ainda morava em Mar del Plata, até sua naturalização como brasileiro. Porém, Babenco, Alguém Precisa Ouvir o Coração e Dizer Parou, não é um documentário biográfico. Talvez a ideia de Babenco, ao pedir que Bárbara o colocasse como protagonista de um filme sobre sua própria morte, fosse realmente registrar seus últimos dias. Nós aprendemos com Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, Eduardo Escorel, dentre outros documentaristas brasileiros, que o cinema é vivo e se transforma. Uma filmagem passa a ganhar vida na edição e na montagem, na inserção de trilha sonora ou mesmo na ausência dela. Bárbara Paz, junto com uma equipe de excelentes montadores composta por Felipe Bibian, Joaquim Castro, Eduardo Escorel, Juliana Ganais, Cal Guimarães, Marília Moraes e Felipe Nepomucemo, transformam aquelas imagens em uma poderosa obra sobre a imortalidade de um artista. Babenco vive através de suas obras, e enquanto elas existirem, ele permanecerá entre nós. O cuidado e o carinho com que Bárbara Paz imortaliza seu marido, não como um herói, mas como um homem comum, que ri e chora, que sente cócegas e dores, que ensina e que aprende. Faz de Babenco, Alguém Precisa Ouvir o Coração e Dizer Parou, uma experiência que chega a constranger o público de tão íntima que é. A nudez da alma, ou seja, a exposição do que há de mais íntimo, medos e sonhos, é exposta em tela. Babenco tinha um sonho, e isso é generosamente compartilhado com quem assiste ao filme. A intimidade da rotina do casal não é de interesse do filme, pois isso não diz quase nada sobre quem foi Babenco. Mais proveitoso que isso é poder ouvi-lo falar de suas obras,
das suas dificuldades de ser um argentino vivendo no Brasil, do amor que tem por sua esposa e por seus filmes. Bárbara Paz imortaliza o brilhantismo de um diretor que se apaixonou pelo Brasil e seu cinema. É uma generosa exposição não sobre a morte de Babenco, mas sobre a vida. Uma reflexão sobre como encaramos a morte e como usufruímos de nossas vidas e nossas relações. Uma obra que não constrói um mito, tampouco humaniza um herói. A obra apenas senta-se ao seu lado e pergunta: como foi a sua vida? Babenco, Alguém Precisa Ouvir o Coração e Dizer Parou foi indicado para concorrer a uma vaga no Oscar de melhor filme internacional e, dada a qualidade e intensidade da obra, tem grandes chances. Até o anúncio, cabe a nós vermos o filme e torcermos para que ele seja selecionado. Ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Era isso que eu queria. Obrigado. No dia da minha morte tem que ter um médico. Já morreu, mas o coração não quer parar. Este vídeo fica por aqui e nos vemos no próximo.